Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal, a Sociedade do Caminho. É uma grata satisfação tê-los aqui novamente, escutando nossos vídeos, escutando nossos comentários e as nossas observações a respeito do Caminho de Santiago, né? Muita gente está interessada em fazer o Caminho de Santiago e quando eu falo muita gente está interessada em fazer o Caminho de Santiago, é justamente isso, porque é o tema do nosso encontro de hoje, o nosso vídeo de hoje, né? A gente vai falar do caminho em números, né? Ou seja, os números do caminho. A gente vai falar um pouquinho sobre estatística. Porra, Godinho, vai falar de estatística no Caminho de Santiago? Que coisa chata, né? Não, não é chato não. Prometo para vocês que não vai ser chato, tá? Venham comigo nessa viagem, venham comigo nessa caminhada de falar muito sobre o caminho, né? E muitos das coisas que são pré-definidas ou as primeiras coisas que vocês escutam a respeito do caminho estão baseadas em números, né? Então eu vou mostrar para vocês que muito do que se fala, né? Tipo, não viaja em julho e agosto porque são férias na Europa e o caminho fica superlotado. Tá, ninguém fala para vocês o que significa superlotação no caminho em julho e agosto. Vou mostrar e provar para vocês com os números de 2022 e 2023, o que significa isso, tá? Isso sempre para vocês terem o quê? Terem, assim, a certeza de tomarem as melhores decisões possíveis para fazer caminho. Longe de mim dizer como vocês fazerem um caminho, isso é inadmissível alguém dizer o que você tem que fazer no caminho. O caminho é seu. Você constrói ele, você faz ele, você planeja ele da forma que você quiser. Essa que é a mágica do caminho, tá? Então, nosso objetivo aqui no canal, na Sociedade do Caminho, é dar essa oportunidade para vocês, é passar informação para vocês como outros diversos peregrinos passam no YouTube e nas redes sociais para que vocês possam escutar, para que vocês possam aprender, para que vocês possam tomar as decisões, as suas melhores tomadas de decisão, ok? Combinado? Muito bem. Essa apresentação já estava pronta desde o ano passado, tá? Desde novembro, e eu tive a oportunidade de fazer dar uma palestra na Associação dos Amigos do Caminho de Santiago aqui no Rio de Janeiro, em dezembro, início de dezembro, tá? Eu fiz essa apresentação, exatamente essa apresentação que eu vou mostrar para vocês, exatamente esses slides que eu vou mostrar para vocês, tá? Só que eu demorei um pouquinho para gravar o vídeo, por quê? Porque eu baseei alguns números até novembro do ano passado. Como nós já fechamos o ano de 2023, eu fiz uma atualização desses números, alguns slides já estão com o número fechado de 2023, tá? Então por isso que eu esperei um pouquinho para fechar esses números. Muito bem, para quem não me conhece, eu sou José Godinho, eu sou peregrino, fiz o caminho francês em 2022, em abril e maio, né? Levei 34 dias no caminho, saí de Saint-Jean-Pied-de-Port, e cheguei em Santiago de Compostela 34 dias depois, tá? Foram 39 de viagem, 34 de caminhada, tá aí minha foto na saída, minha foto na chegada e um pouquinho antes, em 1º de março, recebendo minha credencial de peregrinos na associação aqui no Rio de Janeiro, na Casa de Espanha. Sempre que puderem, assistam as palestras lá, presencialmente na Casa de Espanha, sempre na primeira sexta-feira do mês. Muito bem, como começou tudo, qual foi o start dessa minha apresentação ou de criar esses slides e passar essas informações? Eu sempre recebo, né, nos grupos que eu participo dos peregrinos, essa imagem, né, que é lá da Associação dos Peregrinos, do Escritório de Peregrinos de Santiago, diariamente eles mandam Compostelas entregues. Aí, ó, hoje chegaram, nesse caso aqui, 3.819 peregrinos nesse dia. Esse número é muito frio, né? E me chegou assim, peraí, quem são esses 3.819 peregrinos? Da onde que eles saíram? Eles são homens, mulheres? Em que momento que eles iniciaram a sua peregrinação? Em que local que eles iniciaram a sua peregrinação? Qual rota que eles fizeram? Então isso aí me atraiu muito atenção, me fez ter uma curiosidade muito grande para destrinchar esse número. Esse número de 3.819 chegaram num dia, no dia 29 de setembro de 2023, ou seja, gente pra caramba, tá? Então, isso aí me atraiu e me deu uma curiosidade para saber como é que são distribuídos quem são esses 3.819 peregrinos. Aí eu criei essa apresentação, baseado nos números oficiais da
do escritório da Oficina de Peregrinos de Santiago, tá? Vocês vão observar que no slide abaixo tem um link onde eu obtive essas informações são públicas, qualquer pessoa pode obter, tá bom? Ok? Muito bem, gente. Por que falar de números quando a gente fala de Caminho de Santiago? As perguntas que todos fazem quando sabem que você fez o Caminho de Santiago são, por exemplo, quantos quilômetros você andou no total? Quantos dias você levou? Quantos quilômetros por dia você caminhou? Quanto que você gastou, né, na sua viagem, na sua peregrinação? Qual foi o peso da sua mochila? E quantos quilos você perdeu? Eu perdi 8, tá? Eu já recuperei todos eles, achei todos eles e mais alguma coisa. Então, quando a gente fala isso, a gente está falando de quê? Especificamente de números, pô. São números, a gente trabalha com números, né? Mas eu vou mostrar para vocês de que forma que os números podem nos ajudar na realização do Caminho de Santiago. Afinal de contas, os números, eles nos desafiam, né? Eles fazem parte da história, eles nos motivam, eles nos orientam, são fundamentais no processo de planejamento e principalmente na análise de resultados, tá? Então, por isso que nós temos que falar sobre números quando a gente fala de Caminho de Santiago. A gente tem um projeto, o Caminho de Santiago é um projeto que requer um mínimo de planejamento e a gente já falou sobre isso. Vá no meu segundo vídeo, como dar os primeiros passos. Você vai ver que planejar é preciso, tá? Mas, se tratando do Caminho de Santiago, você deve planejar, mas você deve dar uma margem para o seu livre-arbítrio, tá bom? Não se prenda. Se planeje, mas não se prenda. Dê a oportunidade do caminho te levar, dê a oportunidade do caminho te conduzir, tá bom? Ok? Muito bem. Aí, falando de números, não é número, é todo totem que a gente passa, a gente tira, é uma contagem regressiva, né? De Saint-Jean, ou de onde você partir, no caminho francês, no caminho português, no caminho inglês, caminho do norte, primitivo, não interessa qual caminho que você faça. Mas toda vez que você passa por um totem desse, o que você olha? Você olha um número. E esse número é o quê? É a quantidade de quilômetros que faltam até Santiago de Compostela. Muito bem. Vamos falar sobre quantos peregrinos em 2022, 2023, 2021 e 2022, para quem não sabe, foram anos santos. Na realidade, 2021 foi ano santo. E o Papa prorrogou, né, o ano santo, o ano jacobeu, para 2022, tendo em vista que 2021 ainda estava muito influenciado pela questão da pandemia. Então, o 2021 a gente meio que não considera, porque 20, pandemia, né, lockdown, e 21, as coisas voltando, a gente nem considera muito esses números, que os números não servem de referência, né? Então a gente começa a gente volta a pensar em referenciar nos números do caminho, volta à normalidade, entre aspas, em 2022. Então nós tivemos, no ano de 2022, 438.307 peregrinos chegando a Santiago de Compostela, tá? Chegaram durante esse ano todo. Olha que loucura, em 2023, que não foi ano santo, ano passado, né? Porque normalmente o ano santo tem um atrativo, todos querem fazer, todos desejam fazer, né, o Caminho de Santiago no ano santo, né? Então a gente vai ver que os anos santos sempre tem um pico, né, no número de peregrinos. Agora, olha que lindo 2023, 446.035 peregrinos chegaram a Santiago de Compostela, tá? Ok? Nós tivemos aí um acréscimo, aí, um aumento, né, de 2% no número de peregrinos, ok? Muito bem. Olha aí, a gente falando de números, olha que bonito, essa placa é tradicional no caminho, todos tiram essa placa, todo mundo que sai de Roncesvalles, na Espanha, né, ou sai de Saint-Jean e pernoita a primeira noite em Roncesvalles e começa a sua caminhada, né, no segundo dia, pelo caminho francês, tira essa foto tradicional nessa placa rodoviária, né, de 790 quilômetros. Tá aí, falei do ano jacobeu para vocês, olha só. A gente pode observar que em 2004, 2010, 2022 tivemos picos de peregrinos, tá? Sempre tem uma curva acentuada, tem um aumento no número de peregrinos. O que isso nos sinaliza? Que se você vai fazer o seu caminho de Santiago em um ano jacobeu, né, um ano santo,
você vai encontrar, você vai se deparar com um número maior de peregrinos durante a sua jornada, tá? Próximo ano santo, quando será? 2027. É o ano que eu faço 60 anos e é o ano que eu estou planejando em retornar ao caminho de qualquer jeito. Claro que se isso tiver oportunidade antes e voltarei em 2027, mas 2027 estarei lá. Muito bem, se Deus quiser, né? Se Deus me permitir, Santiago me permitir, ok? Muito bem, então 2022, né, nós tivemos um grande pico aí e vocês podem observar nesse gráfico que de 2003 a 2022, olha com uma curva ascendente, ou seja, o caminho vem ganhando cada vez mais adeptos, cada vez mais pessoas do mundo inteiro vêm fazendo o caminho. Em 2003, 74 mil peregrinos chegaram a Santiago de Compostela. Em 2022, 446 mil. Olha que loucura, olha o crescimento disso, tá? Muito bem, olha aí, número novamente. Quando não é número de distância, é o número de altitude ou número de temperatura. Tá bom? Aí, 1429 metros é a altitude máxima lá dos Pirineus, né? Onde depois que você chega, você começa a descer para Roncesvalles. É uma subida bastante acentuada e é um cartão de visita do Caminho de Santiago, tá bom? Muito bem, caminho e números. Aqui, números de peregrinos nos dois principais caminhos, né? 2022 versus 2023, tá? Então, como vocês sabem, ou quem está chegando pela primeira vez aqui, caiu aqui na Sociedade do Caminho e acha que o caminho de Santiago é apenas uma rota ou apenas um caminho que todo mundo padronizou como caminho francês, não, existem várias rotas que você pode escolher, várias rotas que você pode fazer. Francês, português da costa, inglês, primitivo, do norte, cada um com uma característica diferente, cada um com uma quantidade de quilômetros diferente, cada um com questões culturais diferentes, né? Então cabe a você buscar, identificar o que é mais interessante para você. Quais são os teus objetivos para o caminho e qual desses caminhos ou dessas rotas vão atender melhor o seu objetivo, ok? Faremos um vídeo mais na frente falando justamente sobre as características de cada caminho, justamente para auxiliá-los nessa tomada de decisão também, tá? Então, em relação ao número, em francês, todos eles tiveram queda. O que importa aqui para a gente é o seguinte, todas as rotas tiveram queda, né, de 2022 para 2023. Aí você vai falar assim, pô, Godinho, como é que todas as rotas tiveram e aumentou em 2% no número total de peregrinos? Quase todas as rotas tiveram queda. O Caminho Português da Costa cresceu pra caramba, né? Ele saiu de 30 mil peregrinos, 30.607 peregrinos em 2022 para um número de 52.746, ou seja, tivemos aí um crescimento considerável do Caminho Português da Costa. Foi o Caminho Português da Costa que garantiu este recorde do número de peregrinos, do número total de peregrinos que chegaram em Santiago de Compostela. Então, quem garantiu esse recorde esse ano de 2023 foi o Caminho Português da Costa. Tá aí, ó. Todo o caminho francês tem uma queda com o passar do tempo, de 2013 a 2023, né? Tem uma queda. Você pode observar que o caminho português tem um crescimento e uma estabilidade, e você pode observar na linha vermelha que o caminho português da costa, né? Ele tem aqui, ó, um crescimento considerável, né? De 2022 para 2023, beleza? Ok? Então, quando nós estamos falando de um aumento no Caminho Português da Costa, ó, de 22.139 peregrinos. E é uma coisa interessante de se abordar, porque muita gente, quando você fala assim, qual o caminho que você pretende fazer? Eu, pelo menos, escuto muita gente, eu quero fazer o caminho português, eu quero fazer o caminho português. E muitos que já fizeram francês querem fazer o caminho português. Se você quer fazer o Caminho Português da Costa, que é esse, assista ao nosso vídeo, Como Planejar o Caminho de Santiago. E eu dei justamente o exemplo do Caminho Português da Costa. E eu nem sabia ainda desses números. Esse vídeo acho que foi setembro do ano passado, tá? Então, vejam o vídeo Como Planejar o Caminho. Esse vídeo ensina como planejar o caminho de uma forma geral, qualquer rota,
mas usando como exemplo o caminho português da costa. Se você está pensando em fazer o português da costa, assiste o nosso vídeo. E olha só, aproveitando a oportunidade, já dá um like no nosso vídeo aí e se inscreva no nosso canal. Dá uma moral pra gente aí, tá? Pra gente continuar divulgando o caminho de Santiago e ajudando peregrinos do país todo a realizarem esse sonho, tá? Qual a atratividade disso, né? Quais são os caminhos? Não sei. É um caso a se pesquisar e é um caso a se explorar. Está entrando no gosto popular, né? Eu acho que muita gente está experimentando, muita gente está escutando falar do caminho português da costa, né? Então as pessoas estão se aventurando nesse caminho, estão buscando esse caminho. É uma rota interessante de você avaliar, né? Junto com o português central, tá? O português central me atrai bastante, por uma questão de ancestralidade, de família. Minha família, os Godinhos vieram de Tomar, né? E o caminho central passa por Tomar e Santarém, né? Então tem eu tenho assim, uma afinidade muito grande com a minha questão de ancestralidade, quem sabe, né? Mas ainda não fechei, não bati esse martelo ainda não, tá, gente? Quando eu bater esse martelo, eu conto a história, eu mostro para vocês. Se eu for fazer o caminho central, vou fazer um vídeo planejamento de caminho central, tá? Aí, outro número, 5 graus de temperatura, é distância, tempo e temperatura, são coisas que a gente leva em consideração no caminho todo dia, a gente olha isso, todo dia a gente observa isso. Muito bem, aqui ó, brasileiros, nós brasileiros no caminho nos últimos 10 anos, olha o crescimento exponencial que nós tivemos. Aí tivemos um pico aí em 2017, né? Aí tivemos uma queda em 2018, manteve-se flat, manteve-se mais ou menos em 2019, tivemos uma quedinha, o francês teve uma quedinha, né? Agora, olha o crescimento do caminho português para os brasileiros e o caminho do português da costa para os brasileiros, né? Houve um crescimento muito grande, seguindo uma tendência natural, uma tendência que nós podemos observar. Mas podemos observar que o caminho português central cresceu bastante também, tá? E o caminho francês teve, como eu disse, em 2017 teve um crescimento e agora vem numa redução no gosto, uma redução de número de peregrinos, ou seja, o caminho francês está sendo menos utilizado por peregrinos brasileiros. Aí todo mundo fala, e essa é uma grande pergunta, quando é que eu vou fazer esse caminho, que período do ano que eu faço caminho? Todo mundo vai dizer para vocês assim, olha só, nunca faça, ou melhor, evite, nunca faça é muito radical, né? Até porque você faz seu caminho, você faz o caminho quando dá tempo para você fazer. Se você só tem julho para fazer, você vai fazer em julho, vai fazer em agosto, beleza. Só que as pessoas vão dizer para você, olha só, evita junho, julho e agosto, que são férias na Europa. E há um acúmulo muito grande de peregrinos. Aí você olha assim, pô, tudo bem, vai ter um número grande de peregrinos, mas já estou preparado para isso. Então é isso mesmo, você tem que se preparar para isso, porque os albergues vão estar lotados, vão estar cheios, né? Talvez somente o custo da tua viagem, porque você tem que ficar em albergues particulares, os albergues paroquiais provavelmente vão estar cheios, então você tem que levar isso em consideração. Porém, eu vou mostrar para vocês por que todo mundo fala isso. Todo mundo fala isso baseado em números, só que ninguém sabe os números de cabeça. E ninguém conta esses números para vocês e ninguém mostra um gráfico para você. Olha o gráfico aí. Olha lá. Julho, agosto, setembro. Olha só, já começa a crescer em junho, né? Junho, 57 mil. Isso foi o número de 2022, tá? 57.960, quase 58 mil. Depois, julho, deu uma estirada para um aumento de mais de 10 mil peregrinos, ó, 67 mil. Em agosto, 85 mil. Depois desceu para 65 mil e 51.356 em outubro, tá? Então, olha a gente provando aqui para vocês por que é interessante evitar esses meses. Por quais são os melhores meses de fazer? Abril, maio, até início de junho. E quais são os melhores meses? Segunda quinzena de setembro, outubro, né? Segunda quinzena de setembro e outubro. São os melhores meses, são os meses intermediários, tá? Então, esses são os meses interessantes. Por quê? No verão, além de ser quente, é lotado. E no inverno, nem pensar de caminhar na neve. Tem gente que faz, tá? Se você for no YouTube, vai achar gente fazendo caminho de Santiago no meio da neve.
Eu, cara, francamente, desculpa, mas eu não tenho essa coragem. Até porque eu sou carioca, morro de frio e, cara, você andar na neve, fazer uma visita na neve, fazer turismo na neve é uma coisa, mas fazer caminho de Santiago é outra coisa completamente diferente, tá? Imagina você andar 20 km pisando na neve. Eu não me vejo fazendo isso, mas tem gente que faz, tá? Mas não é assim. Finlandês, cara, pô, cara, quem tá habituado com neve, assim, fica mais fácil. Mas nós não estamos, né? Tá? Beleza. Aqui, ó, o número de 2023 parecido com o número de 2022. Só que olha o detalhe, maio teve um crescimento muito legal. Houve uma distribuição, não teve aquele pico de 85 mil. Ó, tem 61, 59, 61, 71, 68 e 55 em outubro. Tá? O mês de maio, junho, julho, agosto, setembro, eles tiveram uma distribuição maior, beleza? Então esse foi o número, é o gráfico de 2023. Na apresentação de dezembro da associação, eu não tinha esse gráfico ainda, porque a gente não tinha fechado os números de 2023. Dezembro chegou peregrino em Santiago. Poucos influenciaram no número final, muito pouco, né? Porque em dezembro chegam 50 peregrinos por dia, né? Diferentemente dos 3.189 num dia. Chega a 50, 60, 70, 120. Ou seja, no final das contas, dezembro não impacta tanto. Mas eu achei melhor fazer, só para ver a distribuição, como é que ficou no ano de 2023. Qual a representatividade de Sarriá? Qual a representatividade dessa cidade? Todo mundo fala que a maioria dos peregrinos começa em Sarriá porque querem fazer turismo, querem andar apenas 100 quilômetros. Para ganhar essa Compostela aqui, para ganhar esse seu certificado de peregrino, você tem que andar no mínimo 100 quilômetros por dia. Desculpa, 100 quilômetros por dia não, 100 quilômetros na sua peregrinação. Quantos dias vai levar? Depende, se você levar andar 10 quilômetros por dia, tu vai levar 10 dias para andar. Se você andar 25 quilômetros por dia, tu vai levar 4 dias para chegar a Santiago de Compostela. Então, é o mínimo que você tem que andar para chegar a Santiago de Compostela a pé, claro, a pé, 100 quilômetros. A cavalo e de bicicleta são 200 quilômetros, tá? Então, Sarriá é um ponto de início tradicional do caminho. E todo mundo fala, pô, um bocado de gente começa em Sarriá. Tá, um bocado quanto? Eu vou provar para vocês. Quanto tá aqui, ó. Olha só, número de 2022, tá? Sarriá, 132 mil peregrinos começaram o caminho em Sarriá. Isso representa 58,21%. Apenas 12% começaram em San Jean, a 800 quilômetros de distância. Tá? E você pode observar outros pontos tradicionais de início de caminho: León, Cebreiro, Ponferrada, Astorga, Lepuí, Tracastela, Pamplona, e aí você tem aí, você tem as quilometragens embaixo, né? Então, a 110 km, 132, 58, ou seja, quase 60% dos peregrinos andam apenas 100 km. Fazem uma peregrinação de 100 km, tá? Codinho, qual a sua opinião a respeito de 100 km? Quem sou eu para julgar? Quem sou eu para julgar? Você você tem o livre-arbítrio de você decidir o que você tem que fazer. Agora, assista meus vídeos anteriores, quando a gente fala sobre planejamento, quando a gente fala dando os primeiros passos. A minha opinião é a seguinte, e aí é minha opinião pessoal: Caminho de Santiago é a entrega máxima. Você deve fazer o máximo que você pode. Tem gente que não pode, tem gente que faz de cadeira de roda, né? Então vai fazer um número que seja o máximo que consegue fazer. Tem gente, eu vi gente fazendo de muleta, tá? Eu vi gente amparando o outro pelo braço, com pessoa que já provavelmente tenha tido um AVC, puxando da perna e sendo apoiada pelo braço. Olha que coisa linda isso, né? As pessoas se dedicam ao máximo. As pessoas fazem o máximo para chegar a Santiago de Compostela. Então faça a dica seguinte: faça o seu máximo. Porque quanto mais tempo você der ao caminho de Santiago, quanto mais tempo você der a Santiago, melhor vai ser para você. Melhor vai ser a sua experiência. Melhor vai ser a sua vivência e seu aprendizado, tá bom? Você vai dar essa oportunidade para o caminho te ensinar muita coisa.
Se você só se você só assiste 5 aulas de caminho, assistiu 5 aulas, beleza. Agora tu imagina assistir 30 aulas sobre o caminho de Santiago, né? Porque cada trecho, cada etapa é uma aula, é uma lição e é um aprendizado. E você vai tirar um aprendizado de cada dia que você vai passar lá. Tá bom? Fica a dica. Mas cada um sabe. Como eu disse, quase 60% andam 100 km. Muito bem. Pontos de partida. Olha aí, ó. Eu botei esse gráfico justamente para mostrar a evolução de Sarriá. Sarriá, tá aqui, ó. É o amarelo, tá? É o primeiro aí, ó. Olha como é que Sarriá cresce, vai crescendo de 2003 até 2023, dando picos, como eu disse, nos anos santos. Nos anos santos dão uns picos, né? Dão uns picos, tá? E a gente observa, né? Aqui, ó, Saint-Jean Pied-de-Port, vê lá, Saint-Jean abaixo, né? Muito abaixo da saída de Sarriá. Então, cada vez mais os peregrinos estão andando apenas 100 km. Os números estão aí, comprovar, tá? Esses números foram em 2022, tá? O ano que eu fiz. Então, cada vez mais os peregrinos estão andando menos. Estão andando menos, tá bom? Falou? Fica a dica novamente, tá? Fica a dica novamente. E um cuidado. Porra, Godinho, mas por que eu preciso saber esses números? Claro que você tem que saber esses números, porque se você começou antes de Sarriá, quando você chegar a Sarriá, é provável que tenha uma superlotação daí para frente dos albergues e dos albergues de peregrinos que você vai ficar, tá bom? Muito bem. Tá aqui, ó, número de Sarriá, total de peregrinos, 132.272, 64% que saíram de lá foram espanhóis, estrangeiros, 34% saíram de lá. Ou seja, muito espanhol sai de lá, tá? Mulheres, 57,89, quase 60% são mulheres que saem de Sarriá, enquanto homens 42,11, tá? Espanhóis 83.695, Estados Unidos 8.019 e Brasil 511 peregrinos saíram de Sarriá no ano de 2023, tá? Esses números foram apurados até novembro, tá? Mas, como eu disse, dezembro é muito difícil, pouca gente, não altera muito essa questão, tá? Botei essa tabelinha aí ao lado, né, em 2023, o crescimento, quais foram os maiores crescimentos de peregrinos, né, entre 2023 e 2022. Olha só que coisa louca, Afeganistão, aí que tá, os números absolutos não são tão importantes, porque tem gente, ó, a Índia cresceu 100%, teve 72 peregrinos. No ano anterior deve ter tido 36 peregrinos. Aí teve esse ano de 72, teve um crescimento de 100%. 72 representa alguma coisa significativamente? Não. Mas o que eu acho interessante é a distribuição, é a presença desses países no caminho de Santiago. Está aqui, ó, Afeganistão, Irã, Indonésia, Taiwan, Hong Kong, Nova Zelândia, Austrália, Japão, Líbano, Filipinas, Coreia, China e Índia. Ou seja, o caminho de Santiago, para muita gente, não vou fazer porque é um caminho católico, é um caminho religioso. Pô, interessante, né? Você tem gente aí do Oriente, né? E até de países do Oriente Médio fazendo o caminho de Santiago, né? Ou seja, o caminho de Santiago deixou de ser apenas um caminho para pagar promessas, um caminho de penitência, né? Religioso, católico, para ser o quê? Para ser um caminho místico, espiritualista, um caminho com diversos motivos para a pessoa fazer, tá? E tá aí a prova. Você tem gente no mundo inteiro fazendo o caminho de Santiago. Beleza? Muito bem. Últimos 100 quilômetros. Lembra que eu falei que para ganhar a Compostela precisa andar 100 quilômetros? Sarriá é a cidade que está no caminho francês, tá? A 110 quilômetros de Compostela, está na rota do caminho francês. Só que existem outras cidades. Tui, né, no caminho português, Ferrol, saindo de Ferrol, no caminho inglês, né? Lugo, a 102 km pelo caminho primitivo, né? Oporrinho, a 100 km pelo caminho português, né? E aí vai. Então, essas cidades, elas estão a 100 km de Santiago, independentemente do caminho que você faça. Qual o perfil do peregrino, né? Idade e gênero. Tem vários amigos meus que falam assim, Godinho, tô velho para fazer esse caminho. Adoro escutar você falar sobre o caminho, porra, é um sonho. Se tornou um sonho meu fazer o caminho. Por quê, cara? O que tá esperando? O que tá esperando para ir?
O que você espera para ir? Amigo, quantos dados estão rolando, ainda há chance de você fazer o caminho de Santiago. Aqui, ó, vou mostrar para vocês. Aqui, ó, na parte de baixo, aqui, ó, em relação aos caminhos, caminho francês, português da costa e primitivo. Olha só, 44.489 peregrinos têm mais de 65 anos. Tá? Olha só, 172 mil peregrinos têm entre 46 e 54 anos. Tá? 46 e 64 anos. 172 mil peregrinos. Tá? Quase empatando com de 18 a 45. 179 mil peregrinos. Tá? Se a gente somar, pessoal, de 46 até os maiores de 65, olha só, dá mais de 210 mil peregrinos, 220 mil peregrinos fazendo o caminho, 216 mil, né, fazendo o caminho, mais ou menos isso. Né? Então, o caminho atrai pessoas mais maduras com mais de 46 anos. Então, você pode fazer o caminho, tá? Faça o caminho, tá legal? Respeite seus limites, respeite sua saúde, respeite suas limitações físicas. Treine, né? Procure um médico, procure um ortopedista, procure um fisioterapeuta, né? Busque aconselhamento em relação a isso, conte o teu projeto, conte o teu objetivo que você vai fazer, nem que sejam os 100 quilômetros. Nem que você ande 10 km por dia durante 100 km, vai fazer em 10 dias. Vai aproveitar, vai fazer, tá? Muito bem, aqui o caminho números, a contagem regressiva até Santiago. Agora, vamos falar das formas de fazer o caminho. Olha que coisa bacana isso aqui. Você tem diversas formas de fazer. Cadeira de rodas, para quem precisa de cadeira de rodas, cavalo, bicicleta ou caminhando, tá? São as formas do peregrino que tem chegado a Santiago. Cadeira de rodas teve um crescimento acentuado, ou seja, 194 pessoas chegaram, peregrinos chegaram em 2023 em cadeira de roda, tá? A cavalo, houve um crescimento acentuado em 2013, 977 pessoas, mas houve uma queda em 2023 para 599, tá? Bicicleta, dobrou praticamente o número entre 2003 e 2013, saiu de 13 mil para 26 mil, dobrou praticamente, né? Dobrou o número de pessoas que fizeram bicicleta, e nesses últimos 10 anos aí houve uma queda para 22.724 pessoas em 2023. E caminhando, 74 mil pessoas fizeram em 2003, houve um crescimento acentuado até 2013, 187 mil pessoas, muito grande, né? Um boom, né? Um crescimento bastante acentuado. E por fim, em 2023, 399.651 pessoas fizeram caminhando o caminho. E isso em 2023, tá? Muito bem, esses foram os números do caminho que eu fiz questão de apresentar para vocês. Espero que vocês tenham gostado, tá? Espero que eu tenha, com esses números abertos, a mente de vocês, trazendo um pouco da característica do caminho de Santiago, né? As pessoas falam assim, milhares de pessoas fazem o caminho. Mas milhares pode ser 30 mil, 40 mil, 50 mil, 400 mil, né? As pessoas falam assim, como eu disse, verão lota. A gente mostrou através dos números aí o que é. Sarriá é o principal, o maior número de peregrinos sai de Sarriá, andam apenas 100 km. A gente provou isso para vocês. A gente provou as 3 formas, mostrou para vocês com os números as 3 formas, ou as 4 formas de fazer o caminho de Santiago. E principalmente, que mesmo com limitações físicas, uma cadeira de rodas, as pessoas conseguem peregrinar a Santiago de Compostela. Tá? Então, essa é a magia do caminho, né? Do caminho. E estamos aguardando ansiosamente o fechamento, começamos 2024, o fechamento dos números para 2024. Como chegarmos em dezembro do ano que vem, em janeiro do ano que vem, gravaremos outro vídeo falando, né, da estatística do caminho 2024, fazendo uma curiosidade, qual vai ser, né, o comportamento dos peregrinos durante o ano de 2024. Depois de um ano, depois de 2 recordes sucessivos, um ano jacobeu, 2022,
um ano maravilhoso em 2023 que foi conquistado. Esse crescimento a mais, no geral, foi conquistado pelo caminho português da costa. E a gente vai observar como vão se comportar as rotas durante o ano de 2024. Uma curiosidade sobre o caminho português e o caminho português da costa. Tá? Então, vamos aguardar os acontecimentos. Desde já, peço para que vocês deem um like, desde já eu peço para que vocês se inscrevam no canal. Estamos no Instagram também, tá aqui, ó, a Sociedade do Caminho, tá? Então, ó, Sociedade do Caminho, essa é a nossa camisa, tá? E aí mostrando um pouquinho da foto para vocês, só para não perder o hábito e dar um gostinho, não falar só apenas de números. Olha aí que beleza, tá? Essa foto foi tirada no 23 de abril de 2022. A outra aqui em Navarra, em 17 de abril de 2022, tá? E por fim, gratidão, grande abraço, buen caminho, não desista dos seus sonhos. Conta com a gente, assista nossos vídeos, né? Qualquer dúvida manda aí mensagem no chat, né? Manda uma mensagem no chat, que a gente vai ter o máximo prazer de responder. Lembrando sempre, é o respeito ao livre-arbítrio do peregrino, o respeito à tomada de decisões do peregrino. Quem sou eu para dizer o que você tem que fazer ou como você tem que fazer? Eu só falo o que eu fiz e as minhas sugestões para vocês, como outros fazem isso também. E é aí que você forma seu planejamento, toma a sua decisão de qual caminho fazer, de como fazer esse caminho, tá bom? Como fazer o caminho de Compostela. Beleza? Um grande abraço, gente. Tudo de bom. Aproveitando a oportunidade, um excelente ano de 2024 para vocês. Que os caminhos se abram, que Deus ilumine o caminho de todos, que traga um caminho maravilhoso, que permita vocês tomarem as melhores decisões possíveis nas suas vidas. Esses são nossos votos. Que Santiago nos proteja e nos acompanhe no caminho de nossa vida. É esse o meu desejo para vocês. Tá bom, gente? Um grande abraço, tudo de bom. Até a próxima. Valeu.